Olá pessoal, hoje a minha missão é transformar essa cozinha aqui, ó, que era a cozinha industrial da minha panificação. Ela tá bem detonada, os azulejos. Aqui eu já tive uma equipe de pintores que passou por aqui e consertou essas partes do azulejo aqui pra mim, ó, porque o cilindro batia nela e estourou todo o azulejo, né? Então a minha missão hoje é limpar toda a parede dessa cozinha, tirar o pó, que essa semana passou por aqui, gesseiro, pintor e tudo, para eu pintar essa parede agora de epóxi, né? A tinta epóxi ela é uma tinta específica para cobrir o azulejo e ela ajuda na impermeabilização, então ela é homologada pela Anvisa, você pode utilizar justamente em áreas como esta de cozinha. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque, como vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar para vocês, essa área aqui, ó, isso daqui ficou bem destruído, né? Você vê que essa parede, vou chegar bem pertinho, ela tá muito suja mesmo. Por quê? Porque a movimentação de padaria acontece isso. A gente movimenta muito óleo, bastante óleo na massa, então pega muita gordura. E aí, com o passar do tempo, o pó vai grudando nesse óleo. Mesmo que você limpe, como aqui ficou bastante tempo fechado, a parede estava inteiramente encardida desta forma, tá? Eu já lavei a parede nos demais pontos. Essa foi a única parte que ainda não foi lavada desde o início, mas eu já fiz lavagem aqui dessa parede e hoje eu terminei de limpar essa parede aqui, eu já passei 2 vezes um pano, então ela tá nessa condição, ela tá bem limpinha. Eu vou continuar limpando aqui, vou mostrar um pouco para vocês como é que eu tô fazendo. Eu pedi para os meninos fecharem todos os buracos que tinham de parafuso, né, de prego e tudo. Então vocês olham aqui, ó, tá tudo fechadinho com gesso. Aqui, como esse azulejo ele imita uma pastilhinha, ele é meio quadriculado, a minha mãe tá lá com os cachorros na guerra. Esses aqui são os cabos das câmeras que eu vou reinstalar, por isso que eu não vou tirar, tá, gente? Então, como vocês veem aqui, ó, o azulejo ele estourou bastante com a movimentação de cilindro. Eu pedi pro pintor, né, e ele fez esse trabalho aqui pra mim. Então ele refrisou, ele passou uma massa acrílica aqui e ele refrisou. Quando eu jogar a tinta epóxi vai ficar mais ou menos disfarçado, porque como está refrisado, a tinta epóxi por cima vai cobrir esses detalhes de danificação do piso. Essa é uma área bem grande, eu venho fazendo melhorias nela já tem alguns dias. Como vocês podem ver, ó, o teto, esse teto é de gesso, ele foi inteiro refeito, né? Esse trabalho de limpeza da parede para poder aplicar o epóxi, ele é muito importante. Se você não fizer o trabalho de limpeza, o epóxi não gruda. Eu estou usando um epóxi, eu vou usar aqui um epóxi à base de água, que é da Coral. Vou mostrar a lata para vocês. Eu ainda não abri ela, mas vou mostrar a lata para vocês. Não é da Coral não, é da Souvenir. Eu gostaria de dizer que eu não ganho nada da Souvenir, tá, gente? Estou usando esse, porque ele é à base de água, tá? Então tá aqui, ó. Tinta e esmalte para azulejos e pastilhas. É aqui, ó, é essa tinta aqui que a gente vai utilizar, tá? Ela não é tão difícil de aplicar. Eu vou explicar para vocês passo a passo como é que eu vou aplicar essa tinta. Essas paredes aqui já estão sem pó. Eu vou seguir o meu trabalho aqui de tirar o pó e depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou começar a fazer esse trabalho de pintura, tá bom? Então vai acompanhando aí. Já aproveita, se você quer saber mais coisas, eu vou restaurar várias coisas aqui nesse espaço. Gosto muito de trabalho de madeira e ferro, então eu tenho minha grade, é toda bonitinha. Eu vou mostrar depois a fachada para vocês, tá? Vai acompanhando aí, não perde nada e vai deixando seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, eu gostaria de saber especificamente como é que faz alguma coisa das coisas que eu estou fazendo, claro, dentro da minha pequena ignorância, e eu puder ajudar, estou à disposição de vocês. Super abraço, vai acompanhando. Estou usando aqui um pano úmido para poder tirar todo o pó. Mas adianta só usar o pano úmido, você tem que ir lavando ele, trocando ele, senão o pó vai ficando de novo, né?
Então eu vou fazer isso 2 vezes para poder ficar garantido que está bem sem pó mesmo. Vou retirar o excesso de massinha, gesso, todo que está na parede, que ficou por causa do retoque do teto. E depois a gente começa o processo de pintura. Bora lá! Gente, eu vou mostrar agora para vocês toda a área que vai ser pintada, tá? A gente vai pintar essa cozinha. Na lata tá escrito pintar esta parede aqui também, o verdinho quadriculado não, tá? Na lata tá escrito que uma lata faz 70 metros. Eu calculei essa área aqui, não vou saber dizer exatamente quantos metros são, mas eu sei que esta área aqui dá mais do que uma lata. Então, eu comprei 2 latas, vou começar agora o processo aí para vocês, vamos acompanhando e depois eu mostro o final, como é que vai ficar. Ok, pessoal? Então é o seguinte, eu demorei um dia inteiro para conseguir limpar toda essa área, tá? Hoje eu vou começar a pintar. Essa é uma tinta que você começa aplicando pelos rejuntes. Então, só para falar aí de novo para vocês, estou usando essa daqui, que é a Souvenir multisuperfícies. Ela é ideal para um vestido todo esculhambada, mas eu tô para pintar, né, gente? Estou fazendo serviço de casa, não dá para estar toda engomada aí para mostrar nada para vocês. Então eu vou deixar a tinta aqui separadinho. Vou começar cobrindo todos os rejuntes e também essas falhas que estão por todo o redor da padaria aqui no azulejo, né? Então vocês vão assistindo aí, ó. Vou começar por essa área aqui. Então vamos lá. Eu já tenho a minha mistura aqui com 10% de água. Vou usar um pincel assim, fininho, só para fazer esse entorno dos azulejos, tá? Olá, pessoal. Então, voltando aqui, eu fiz os recortes não, eu preenchi toda a parte do rejunte, a parte que estava danificada, que nem essa parte aqui da parede, que estava bem danificada. E agora eu vou começar a pintar. Vou fazer a primeira mão de tinta. Olha lá como é que ficou, tá vendo? Todos os rejuntinhos estão aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tá? Todos os rejuntos foram preenchidos, certo? Fiz o contorno de todas as tomadas, retirei, né, o que nós chamamos de espelho das tomadas. E aí ficou assim. Eu vou mostrar para vocês aqui um espacinho, bem pertinho. Ó, ele fica assim. Eu confesso que eu tô muito satisfeita com o resultado. Nem começou a fazer e eu já tô satisfeita, porque já só de aplicar essa parte eu já tenho uma sensação de limpeza dentro do ambiente, de que tá clean, né? Então agora eu vou começar a pintar efetivamente a parede toda com um rolinho. É um rolo específico para esse tipo de tinta, para esse tipo de tinta epox que usar. Então, gente, eu vou usar aqui este rolinho, que é um rolo para esse tipo de tinta. Ele tem o pelinho, ó, bem curtinho, né? Ele tem que estar novo, tá? Porque não é uma tinta que eu preciso de um rolo impecável para poder aplicar ela, tá certo? Senão fica feia a aplicação. Aí eu vou colocar, então, eu já tinha pré-misturado, né, que sobrou lá da outra quantidade. Vou colocar aqui. E a partir daqui eu vou começar o processo de aplicação. Vou falar uma coisa para vocês que eu descobri aqui com os pintores que estavam pintando aqui, que até então eu não sabia. Toda vez que você comprar uma tinta e for pintar a tua área, opte sempre por
por misturar somente a quantidade de tinta que você vai usar. Então, aqui, ó, vou fazer assim, né? Agora aqui, aí eu vou ir fazendo assim. Mergulhando bem o rolo. E aí eu passo assim para tirar o excesso e já começo a aplicação na parede, tá? Então, estava dizendo, né? Opte sempre por misturar somente a quantidade de tinta que você vai usar naquele momento. Por quê? Descobri eu, né? Aqui, estando aqui junto com os pintores. Porque a tinta que você não usar, você pode guardar. Só que se ela estiver misturada com água, o que vai acontecer? Essa tinta ela azeda e você perde ela. Em contrapartida, se ela não estiver misturada com água, você consegue manter ela bastante tempo guardadinha aí para quando você tiver alguma outra coisinha para você pintar, tá? Tinta epóxi, você aplica ela assim e tem que ir distribuindo muito bem, porque o excesso pode formar umas bolinhas que são indesejadas, sabe? Então a gente vai aplicar aqui, ó, nessa parte e vai até a metade, né? Vamos subir, terminar de aplicar lá em cima. Essa é a nossa primeira demão. Essa tinta é uma tinta que você tem que aplicar, esperar 3 horas de secagem para poder dar a demão seguinte, tá? Então, eu vou aplicar ela aqui nessa área inteira e depois eu vou ter que esperar 3 horas para poder voltar aqui para poder meter outra demão, tá? É importante você fazer esse recorte antes do azulejo, dos cantinhos, no pintando rejunte, porque dá uma cobertura melhor para a tinta. Senão ela não entra nesses cantinhos do rejunte e fica feio. Então precisa fazer isso antes de pintar. Pode parecer chatinho e tal, mas é importante. Se não fizer, fica feio mesmo, viu? Fiz o teste numa área menor antes de começar aqui e eu identifiquei que é real. Precisa mesmo fazer isso antes. Não dá para fazer sem fazer isso, tá certo? Vou fazer assim. Depois, quando ela já estiver meia seca, eu volto corrigindo os cantinhos que eu acho que não ficaram legais antes de passar a segunda demão. Eu optei por pintar de branco porque na verdade eu queria só revitalizar essa área aqui. Então eu já sabia que ia ser uma cobertura fácil de ser feita, relativamente fácil de ser feita, porque é branco sobre branco, né? A diferença é que eu tenho um branco meio gelo nesse azulejo, eu tô passando um branco mais neve agora. Mas de qualquer forma, a ideia era manter tudo branco mesmo, então eu a princípio estou bem satisfeita com o resultado, com o que eu já peguei aqui de resultado, né? Claro que resultado mesmo a gente vai ter quando secar essa primeira demão, a gente vai ter uma ideia real do que é que tá ficando aqui. Eu forrei todo o meu chão com plástico, né? Para evitar respingos, porque o que eu entendi é que ela é uma tinta de alta resistência e que esses respingos, depois, se eles tiverem alguma coisa, é meio difícil de sair, embora a tinta seja à base de água. Trabalhando sempre com pouco excesso de tinta no rolo, para não escorrer, tá? Porque escorre mesmo, é uma tinta que escorre. Então, amigos, é o seguinte,
Eu já terminei de dar a primeira mão aqui. Esse foi o resultado dessa primeira mão. Eu vou começar agora a segunda mão. Mas ó, essa parte aqui ainda tá meio fresca. Aquela parte ali eu já tinha pintado ontem. Então eu já posso começar a aplicar a segunda mão, porque o tempo de secagem é de 3 horas, né? O tempo de secagem entre mãos, né? Entre mãos. Então, eu vou começar por aqui, a segunda etapa, mas vocês podem ver o resultado. Vocês veem que, gente, logo de cara, assim, eu já tô super satisfeita, porque deu uma limpada no ambiente. Sinceramente, eu fiz a coisa certa, na minha opinião. Ó, essa é aquela parte que tava bem feia da parede, e olha como ela já tá super disfarçada. Nela, em especial, eu já vim com o pincel depois que eu passei a tinta. Antes de pintar, antes de passar a primeira mão, eu já tinha maquiado ela também, junto com os frisos do rejunte. E aí, antes de aplicar, eu já tinha feito uma reaplicação para nivelar mais a cor, mas você já vê que quase não se nota a diferença. Então agora, olha a cobertura como já tá, ela tá seca, ela já fica com uma característica meia de azulejo mesmo. Agora eu vou fazer a segunda mão. Esse canto, como eu já tinha dito para vocês, é um canto um pouquinho mais escuro, né, com uma iluminação mais baixa. Vou mostrar esse outro canto aqui para vocês que pega uma iluminação melhor. Olha só como que isso daqui já tá bacana, né? Já tá legalzinho, assim, eu gostei muito. Eu vou aplicar novamente uma outra mão agora, vou começar. A minha área é bem grande, então ontem eu não tinha conseguido terminar de aplicar a primeira mão, e agora eu vou conseguir terminar de aplicar. Vou partir para a segunda demão e eu espero terminar hoje, né? Eu imagino que eu devo conseguir terminar tudo hoje, são mais ou menos meio de meio. Vamos ver se essas 5 horinhas aqui da tarde eu consigo matar o restante da área, já que é uma segunda demão, então eu imagino que vai me custar menos aplicar uma segunda demão. Até agora eu usei menos de uma lata de tinta, dessa de 3.600. Eu tô numa cozinha que é grande, é uma área considerável. Depois eu vou tirar a metragem, vou colocar exatamente a metragem para vocês aí, para vocês poderem entender o rendimento da tinta. Há de se considerar também que o meu azulejo já era um branco gelo, então ele já ajuda, né? No fato da tinta ser branca, o azulejo ser branco, eu consigo ter uma melhor cobertura, com mais velocidade e até, acredito eu, um melhor rendimento da tinta. Vou para a segunda etapa, daqui a pouco a gente volta aqui para você ver o resultado final. Um abraço! Pronto, pessoal! Eu quero mostrar aqui para vocês a missão cumprida, tá? Então, tá aí, o resultado final é esse. A gente, realmente, eu acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena porque fica branquinha a parede, né? Eu já cobri um branco gelo, como vocês viram, mas no meu caso, eu tinha a parede bem danificada, sobretudo nesse ponto aqui, ó, no fundo. E eu acho que para não ter o gasto de trocar todo o azulejo da parede, tudo, realmente acho que valeu sim muitíssimo a pena, né? Tanto o trabalho quanto o que me custou efetivamente para poder fazer isso daqui. Vou chegar aqui pertinho para vocês poderem ver melhor, mas para mim este era o ponto crítico desta parede, né? Esses fios que estão aqui são da câmera, tá, gente? Ainda não refiz a instalação. Quando estiver prontinho, eu mostro para vocês no final. Mas, ó, essa parte aqui, para mim, era crítica, porque o cilindro meu batia aqui e despedaçou essa parte do azulejo. O pintor que veio aqui antes, ele tinha feito eu dei um palito de churrasco para ele e falei, ó, joga uma massa e tenta marcar igual era, né? E ele fez esse trabalho e eu realmente fiquei assim, tô bastante satisfeita. Ainda tá no período de cura. Essa tinta demora 7 dias para poder curar bem na parede, porque ela forma como se fosse uma manta elástica em cima da parede. Então, além de ela é impermeabilizadora. Então, eu achei bastante interessante.
Eu tinha forrado o chão direitinho, então eu gostei muito do resultado, foi fácil de tirar depois a fita crepe dos cantinhos. E eu espero que tenha uma durabilidade boa, né? Eu ainda não sei qual é a durabilidade sobre o azulejo, mas eu realmente espero que a durabilidade seja boa. Eu fiquei bastante satisfeita com a cobertura, com o resultado. Eu acho que ela poderia cobrir um pouco melhor, mas se eu desse uma mão a mais aqui, eu teria conseguido ter essa cobertura 100%, mas eu estou bastante satisfeita. Para mim cobriu bastante, ficou perfeito, né? Eu gostaria de fazer algumas observações sobre o momento que você passa a tinta no rejunte. Essa mão ela tem que ser abundante, tá, gente? Tem que ser bem abundante, ela só não pode ficar escorrida. Se escorre, o que acontece? Como essa tinta, ela é uma tinta meia... eu não tenho como te dizer, mas parece meia plástica, né? Aqui eu tenho uma gotinha. E essa gotinha, eu vou aproximar bem para vocês poderem ver, não sei se vai dar para pegar aí. Essa gotinha, ela é fruto da tinta quando escorre. Então, o que eu quero dizer para vocês? Evitem, na aplicação, de encharcar muito. Coloquem o suficiente para você poder ter uma cobertura bem colocada, bem espessa, mas sem ela escorrer. Porque se escorrer, depois fica feio, fica parecendo que toda a parede chorou, tá? Fica feio mesmo. Então, vai aplicando e na medida que você vai aplicando, se você vê que vai formando gotas, repassa por cima, repassa, até você ter o resultado esperado, tá? Eu tô bastante satisfeita mesmo. Eu tive um trabalho aí de uma semana, na verdade. Eu comecei na segunda-feira e terminei a área na sexta-feira, no período da manhã. Com uma lata de tinta, eu tinha conseguido dar a primeira mão e a segunda demão em quase toda a área e tive que abrir a segunda somente por causa deste pedacinho aqui, desta parede aqui, desta aqui, ó. Por causa desta parede eu tive que abrir a segunda lata de tinta. Então assim, eu consegui uma cobertura bem grande de área. Eu fiquei muitíssimo satisfeita. Na lata ela tá dizendo que ela cobre até 70 metros quadrados. Depois eu vou calcular a medida certinha e vou lançar aí para vocês na tela, mas eu acho que deu mais do que 70 metros quadrados. Então eu ainda fiquei com uma lata aberta que eu usei só meio litro, mas não tem problema porque ela é uma tinta que pode ser utilizada em metal, em madeira. Eu tenho muita coisa para pintar aqui ainda. Eu ainda tenho que entrar no quarto do lado, que está toda estropiada a parede. E eu vou ler na embalagem se eu posso aplicar ela no chão, porque se eu puder aplicar ela no chão, é possível que eu ainda trate esse chão com duas mãos, porque esse chão ele ficou bem detonado, né? Eu tinha uma movimentação de padaria industrial aqui, então não era uma produção pequena, eu fazia uma produção considerável e o chão estraga. Você vê que só com 2 anos de operação eu tenho isso daqui no chão, tá vendo? As formas batem e picam o chão inteiro, né? Então, isso daí realmente precisa ser consertado. Eu pensei em utilizar uma aplicação da Baltec para poder fazer isso, de cimento queimado, que eu achei bastante interessante. Só que eu vou deixar até uma reclamação aqui para a Baltec. Gente, vocês estão cobrando mais caro numa aplicação do que eu comprar um porcelanato. Então, não pode ser que um produto tenha tanto valor agregado mais do que um porcelanato, entendeu? Tipo, tá muito caro o produto de vocês. Vocês precisam acessibilizar esse produto para que ele realmente possa emplacar. É um produto que ele não tem a resistência de um porcelanato e ele tá mais caro que um porcelanato. Então, a equalizar aí, Baltec, que R$80 só em 1 metro quadrado é um valor muito alto para ainda você pagar um profissional para aplicar para você. Não tem condições, tá? Então, vamos acessibilizar o produto, tá certo? Eu vou deixar aí no antes e depois, você deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu realmente gostei muito, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando a área final. A gente ainda vai pintar bastante coisa aqui dentro. Eu espero que eu tenha ajudado você a fazer a sua obra mais baratinha. Restaurar, né, o ambiente de uma forma mais barata.
eu gastaria aqui em azulejo e mão de obra aproximadamente, se eu colocasse um azulejo barato, como foi esse na ocasião que eu coloquei, eu ia gastar como mínimo aqui pelo menos uns 4 mil, 5 mil reais entre azulejo, argamassa e mão de obra. E eu gastei aqui para fazer essa cobertura R$169 em cada balde. Então eu usei um balde e meio, né, um balde e meio quilo da tinta. Então na verdade eu vou dizer que eu usei um balde, um pouquinho, e me saiu então o material por aproximadamente R$200 e a minha própria mão de obra. Então se eu fosse pagar um profissional, ele ia me cobrar aí uns R$100 por dia. Então eu consegui fazer isso por menos de 20% do valor, que seria colocar isso daqui em um azulejo baixo custo, tá? Então eu acho que tá super satisfatório, viu? Um grande abraço para vocês, se inscreve no canal, vai acompanhando aí, o meu negócio é ir viajando, conhecendo, comendo, reformando. Gosto de fazer as coisas na mão, vamos pro braço. Um abraço, tchau!